Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 15 de agosto de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. O gráfico semanal aqui deu mais uma pesadinha para baixo, tá? Então aqui ele tá deixando bastante pavio superior. A gente tem que ver como é que vai se fechar esse candle no dia de hoje, tá? Ele pode tentar dar uma preenchida de verde aqui para ficar mais interessante para compra. Agora, se ele continuar dessa formato aqui e de repente fechar até negativo, deixando só pavio para cima, um pequeno corpo para baixo e negativo, aí a gente pode ter uma próxima semana onde o preço pode dar uma boa pesada, tá bom? O diário, ó, o diário é super indeciso, pessoal. Ó, a gente vê que o diário está super indeciso. Ele fechou praticamente na abertura dele ali, ó. Então fez um leve candle vermelho para baixo, um belo de um doji. O que chamou bastante atenção no dia de ontem foi que ele não conseguiu romper o fundo aqui do 152, ou seja, ele respeitou esse ponto aqui de suporte, ele não conseguiu violar, então isso foi muito pertinente, tá? Foi muito pertinente do ponto de vista que dali, ó, ele tentou retomar, ele até subiu bastante, mas depois ele cedeu um pouco ao longo do dia, tá? Então foi um movimento bem interessante, onde os vendedores atuaram fortes, mas também os compradores atuaram muito forte nessa região de fundo, que não deixando o preço passar de lá. E no 60 ó, vai ficar mais fácil de vocês observarem. Ó. 60 vindo em movimento ascendente, certo? Fazendo as retrações e conseguindo se desenvolver. Ó. E hoje, perdão, e ontem, a gente observa aqui que, de fato, ele sentiu, né? Ó, sentiu a região de fundo aqui, ó. Mas ó, olha que interessante, a mudança, né, do comportamento, porque a ideia, até o que eu tinha passado no estudo de ontem, é que ele tentasse se segurar por aqui. Ou seja, ele viesse tentar fazer um movimento de buscar e romper o topo, certo? Mas ele não teve sucesso. Ele até começou, ele deu uma puxada para baixo, ele começou já tentando ir para cima, ele ganhou aqui o 10, o 9, o 8, né, do 60, porém aí já vieram forçando ele para baixo e ele se desenvolveu para baixo, tá vendo? Aí que acontece? Quando chegou aqui na média de 200 períodos do 60, aí ele sentiu e também tinha aquele suporte, ó, que ele não conseguiu chegar lá, ele não conseguiu tocar o suporte, né? Óbvio que se a gente começar a fazer umas marcações aqui mais embaixo, vocês vão ver que a gente tem pontos em confluência aqui, ó, né? Pontos, ó, esses fundinhos anteriores, mas o fundo mesmo ali, o do 6 ali, ele não conseguiu tocar, tá bom? Então, a partir dali, obviamente que foi um outro lugar que a gente mapeou, que eu tinha colocado no estudo de ontem para vocês, que se ele falhasse, perdão, se ele desse compra, tanto aqui nessa região, né, do fundinho que ele tinha deixado no dia anterior, ou aqui nesse suporte, a gente montaria uma compra. E a gente fez uma compra linda aqui. Depois eu vou postar um outro vídeo para vocês, e aí vocês vão ter a oportunidade de ver como é que foi essa compra aí, tá bom? Ó, então ele deu esse belo movimento, ele conseguiu se firmar acima das médias de 60, tá? Só que aí depois ele cedeu, né, e começou a fazer uma correção, tá bom? Então, para a gente ganhar previsibilidade para o dia de hoje, o que, que ele pode fazer agora? Ele pode querer fazer isso, certo? Pode querer fazer isso, e aí tentar
vir mais para a parte de cima aqui, ou seja, ganhando o topo anterior e quem sabe vir testar o outro topo, mas aí primeiro vai ter esse empecilho aqui e depois o próximo topo. Bem como ele pode também induzir a compras, falhar aqui, ó. E aí vir de fato revertendo. E aí eu entendo que se ele perde esse fundo aqui, aí ele pode desenvolver um grande movimento. Aí a gente vai lá para as retrações do diário, que a gente já trabalhou nos estudos anteriores, que ele ganharia muita força para poder dar continuidade, tá? Falando de diária, só para vocês verem, ó, uma coisa que é importante falar é que ele tocou as médias e sentiu. Tá? Então as médias também ele não conseguiu se firmar abaixo das médias. Isso é bem importante se levar em conta, tá? Então o que eu estou vendo para 60 é isso daí. Se você estiver gostando do vídeo, deixa o curtir, né? Se você conseguir encaminhar esse vídeo para os seus amigos aí, compartilhando ele, tá? E deixa um comentário. Fala aí que você está gostando desses vídeos, está fazendo sentido para você. Se você gostaria de ver mais operações, a gente colocar é, alguns vídeos sobre as operações que a gente realiza durante o dia, né? Então aí vocês deixem nos comentários aí que a gente vai tentando, né, atingir esses novos pedidos de vocês, tá bom? Olha só o 15. Então o 15, ó, ele veio forçando, fazendo um movimento descendente. Aí ele armou um micro pivô aqui, ó, de 2 e a 3 veio acionando, deu um belo de um movimento, um belo de um movimento. Aí começou a chegar ali na região de suporte, começou a sentir, né? Essa primeira região, já deu uma sentida, voltou, veio forçando, e aí ele começou a se enrolar por aqui, não tinha mais força e tal. E aí deu uma bela compra aqui nesse suporte aqui, né? Para quem usou o sinal do 15, um sinal um pouquinho mais confirmado, ó, deu um stop aí de 300 pontos. Poxa, e olha quanto que ele andou. Dali ele fez 1.700 pontos, certo? Então quem conseguiu carregar, né, fazer uma condução interessante aqui do trade, foi muito legal. E por que que teria que carregar até ali? Ali realmente seria um ponto para você sair da operação. Por quê? Se você pegar do fundo que ele deixou até o topo, tem o primeiro topinho aqui, ó, e tem o outro topinho ali, ó. Olha lá onde que ele foi, pessoal. Ele foi exatamente na retração de 61,8%, né? Incrível. Então ali era o lugar mais provável que ele pudesse chegar no dia de ontem. Tá? Então, para quem pegou a compra e tentou alongar muito a operação, aí pode ser que tenha devolvido boa parte do movimento, né? Então, acho que o principal objetivo dessa compra aqui no suporte era buscar o 618 da retração. E ele foi feito, ó, com excelência aqui. E para quem estava de olho, inclusive, na continuidade das vendas, ó, deu esse sinal aqui, ó, também um pouquinho mais de 300 pontos, ó, que acabou andando ali seus quase 1.000 pontos, 950 pontos. Isso falando de um sinal de 15 minutos, porque se, obviamente a maioria de vocês deve utilizar um tempo gráfico menor, né, para poder operar. O 15 é um norteador, 60 é norteador. E a gente usa os tempos menores para fazer as entradas. Então aqui, por exemplo, uma entrada nos 5 minutos, né, ela deve ter ficado muito mais barata, né, para você poder estar fazendo aí com um stop mais curto, enfim. Então aí obviamente que vai do operacional de cada um, tem gente que opera só a favor da tendência, tem gente que consegue trabalhar essas falhas, né, de suporte, de resistência, e tem pessoas que gostam de trabalhar com Fibonacci. Então o Fibonacci aqui, 61,8 cravado, então, achei bem interessante essa leitura aqui. Foi a leitura, inclusive, que eu utilizei para minha operação de ontem. Agora, o que é interessante aqui, ó, é que ele fez uma retração agora desse movimento de alta. Ó. Então, se a gente pegar essa perna de alta aqui, ó, ele está bem no 61,8. Então, a partir do momento que agora ele está no 618, e lembrando que ele parou no 618 da retração maior, não me surpreenderia de agora ele poder fazer uma aceleração para cima, ou seja, ele se segurar por aqui e já vir romper esse topo aqui. Obviamente que ele não vai fazer isso direto, né? Ele vai fazendo movimentos de zigue-zague. O primeiro desafio é passar acima dessa média de 72 períodos, essa laranjinha. Então, ele passando dela, ele vai testar o topo, certo? De repente pode até fazer um acúmulo para depois e aí começar a se desenvolver de forma ascendente. E isso é do ponto de vista que ele vai querer dar continuidade nas compras, tá? Bem como ele também pode dar esse sinal e aí ele falhar,
tá? Ele dá um sinal aí de compra, falha e depois já volta forte e rompendo para baixo. E aí vai buscar esse suporte de novo, certo? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Se ele eventualmente vir para baixo, vir para o suporte, deixar um bom sinal, eu compro de novo. Eu opto em comprar. Por quê? Porque é muito provável que ele pare por aí. Ah, mas se estopar? Se estopar, tá ok, faz parte. Tudo bem, gente? Então, o meu ponto de vista para hoje é isso. E aí, se ele vir para cima, o que, que a gente vê de alvo? O alvo eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar esse alvo aqui com vocês. Ó. A gente vai pegar uma projeção do fundo até o topo e aí até a correção aqui. Ó. Então, vamos supor que ele vai parar exatamente aqui, tá? Ele não vai mais para baixo, ele vai parar aqui. Ó. Se ele parar aqui, ele vai abrir alvo para 141.185 para o dia de hoje, certo? É quase aqui no topo. Ah, mas é bastante coisa. Bastante coisa. Mas eu acredito que ele possa fazer e entregar esse movimento. Tá? A gente está falando, partindo de onde ele fechou, são 1.800 pontos, que é plenamente possível, uma vez que ele já entregou uma perna dessa aqui, ó. Então, basicamente, ele estaria replicando essa perna aqui, ó, tá? Ó, até um pouquinho menos que essa perna, né, que ele fez aqui. Tá vendo? Então, ele estaria replicando a perna agora do lado aqui do gráfico. Certo? Então, buscando ali 141.185, primeiro objetivo. Segundo objetivo, 142.398, mas aí acredito que fique mais para a próxima semana, se de fato ele vir para cima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã. Ou até a próxima semana.